Lula cai na armadilha de Donald Trump e agora o bicho vai pegar. Donald Trump dá um choque de realidade em Lula, no STF e na grande mídia brasileira. Vocês querem ver um banho de água fria em Lula, no STF, ainda de respingo na grande mídia? Querem ver um choque de realidade? Por que o senhor, seu governo e parte da esquerda brasileira tem tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Querido, o governo brasileiro incorreu em uma contradição brutal para mim, o que expressa um pouco a saia justa em que está o Lula. O governo do Brasil não reconheceu a eleição de Nicolás Maduro. Lembra disso, Mauro? O governo brasileiro falou: essa eleição não foi uma eleição limpa, nós não temos provas, não houve comprovação de que o Maduro venceu a eleição. Entidades internacionais apontam que ele perdeu por uma fração acima dos 60% dos votos para a oposição. Inclusive o homem que teria vencido a eleição está exilado na Espanha nesse momento. Só que agora, com o fato do Trump ter sequestrado ou tirado, capturado, use a expressão que quiser, Nicolás Maduro, o Lula reconhece, o governo brasileiro reconhece a vice de Maduro como presidente. Então veja, se você não reconheceu a chapa eleita lá atrás, como reconhecer agora a vice que sobrou no poder? Essa contradição espelha a dificuldade da situação em que a América Latina está mergulhada. Porque, de novo, se Trump não nomeou o interventor, se a Maria Corina Machado não teve o apoio dos Estados Unidos para assumir, e também nem teve o apoio ou o apelo para que o opositor que teria vencido a eleição retorne ao país, faz-se o quê? De novo, volto à história da anomia. Para não ficar na ideia de que simplesmente o Estado acabou na Venezuela, acompanha-se a vice cuja eleição não foi reconhecida lá atrás. Esse é o tamanho do nó. Então, você precisa ser muito cínico, eu não vou medir as palavras aqui, você precisa ser muito canalha para estar se opondo a qualquer tipo de iniciativa que possa libertar o povo venezuelano, que é o que parece estar acontecendo. Então, qualquer pessoa na face da terra que defende a liberdade, que se opõe ao totalitarismo, que se opõe a esses regimes comunistas que produziram uma montanha de 100 milhões de cadáveres ao longo dos últimos 100 anos, qualquer pessoa que defende a livre iniciativa, os direitos fundamentais, os verdadeiros direitos humanos, deve estar hoje comemorando. E não me venham com as bobagens, nós vamos ver daqui a pouco algumas, né? Ah, mas o direito internacional, ah, mas a soberania, bullshit, como dizem os americanos, né? Bullshit. Deixa eu explicar o que acontece. O sujeito é comunista, ele defende de fato o regime, mas como ficou muito na cara a desgraça que foi produzida, então ele tem que achar uma outra forma de defender o regime sem parecer que está defendendo o regime. E aí vem com esse papo de, veja só, de fato é uma ditadura, mas também invadir o país e fazer isso não está errado. Não, o que está errado é a ditadura. Se é um meio de sair dessa ditadura, que seja, né? Porque talvez seja o único meio possível. É isso que precisa ficar claro, né? O ex-chefe do serviço secreto da ditadura venezuelana revelou que partidos de esquerda na Europa e também na América Latina foram financiados ilegalmente pelos ditadores Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Segundo ele, entre os beneficiários está o presidente Lula. Em uma carta de 7 páginas, o general Hugo Carvajal descreveu o esquema ao juiz espanhol Manuel García Castellón. Ele afirma ter como provar o financiamento de partidos de esquerda pelo governo da Venezuela. A carta foi divulgada pelo jornal espanhol O Que Diário. Carvajal diz que o governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda pelo mundo por pelo menos 15 anos. Ele continua: enquanto fui diretor de inteligência e contra-inteligência militar da Venezuela, recebi uma grande quantidade de relatórios sinalizando que esse financiamento internacional estava ocorrendo. Os exemplos concretos são Néstor Kirchner na Argentina, Evo Morales, na Bolívia, Lula da Silva, no Brasil. O conselheiro de Donald Trump fez uma publicação nas redes sociais na qual xinga o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva.
Ele fez referência a uma fala do petista que criticou a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. Miller compartilhou uma notícia sobre a reação de Lula e escreveu, abre aspas, agora todos nós sabemos sua posição, fecha aspas. Logo após os ataques, Lula disse que os bombardeios em território venezuelano e a captura de Nicolás Maduro ultrapassam a linha do aceitável. A nossa equipe entrou em contato com o Itamaraty e o espaço segue aberto. Olha, eu tenho muito que falar sobre esse absurdo que aconteceu, esse ataque imperialista norte-americano para roubar o petróleo, como confessou o Trump. Rasgaram o direito internacional, mas eu quero me concentrar hoje aqui na repercussão da Folha de São Paulo sobre o impacto na política nacional. Aí tem uma página 4 e a página 5 aqui que são matérias desequilibradas. A ação de Trump assia retórica eleitoral com cautela de Lula e munição para bolsonarista. E bota a declaração de Flávio, Eduardo Bolsonaro, resgataram o Eduardo Bolsonaro, as Sóstenes, o Nicolas. E depois Tarcísio cita eleição no Brasil. Governadores de direita vibram pelos Estados Unidos. Gente, que leitura rasa. Para mim, essa turma vai cometer o mesmo erro que Eduardo Bolsonaro cometeu quando se abraçou com a bandeira norte-americana naquele episódio das tarifas, das sanções aos ministros, da lei Magnitsky. O presidente Lula defendeu a soberania. Nós colocamos eles no corner. Gente, não foi nenhum nem dois, foram vários bolsonaristas desses, dizendo o seguinte, aproveita, Trump, e invade o Brasil também. Eles vão fazer isso. Eu quero lembrar para vocês que o Flávio Bolsonaro, quando começou todo esse ataque, e o Trump começou a bombardear os barcos no Mar do Caribe, Flávio Bolsonaro deu uma declaração expressa que deviam bombardear também barcos na Baía de Guanabara. Esse pessoal vai perder a mão, vão se agarrar com a bandeira norte-americana no momento que vai crescer o debate aqui na América do Sul sobre a nossa soberania, sobre a defesa do Brasil e da paz na América do Sul. Esse é um ponto muito importante, pessoal, que o presidente Lula está falando sempre, paz na América do Sul. A gente sempre via esses conflitos no Oriente Médio, na Ucrânia. A gente vê um bombardeio num país vizinho. E isso não acabou, porque a vice-presidente, a Delcy Rodrigues, assumiu e condenou duramente o ataque e a agressão norte-americana. Acaba de sair um comunicado da agora presidente da Venezuela, dizendo o seguinte: convidamos o governo dos Estados Unidos a trabalhar conjuntamente numa agenda de cooperação. Olivão. É uma sinalização muito interessante, né? Isso confirma essa apuração que a gente tem, de que a percepção do governo americano é de que o discurso de ontem da Delcy Rodrigues foi um discurso para o público interno. Era absolutamente compreensível, né, William? O país acaba de sofrer uma operação militar absolutamente desconcertante e humilhante, para dizer o mínimo, né? O Palácio Miraflores foi invadido por elementos das Forças Especiais do Exército Americano e o seu chefe de Estado foi levado embora de helicóptero. Então, é claro que ela tinha que fazer um discurso sobre a soberania, rejeitando essa intervenção. Mas esse apelo feito por ela agora realmente pode indicar o início dessa nova etapa, né? Daquilo que os Estados Unidos vieram trabalhando desde pelo menos agosto do ano passado, né? Que é primeiro trabalhar com Nicolás Maduro, ele viu que não tinha como e tal, e aí vem trabalhando, conversando bastante com a Delcy Rodrigues, que ela é responsável por essa relativa, pequena melhoria da situação econômica da Venezuela. Não que lá tenha ficado bom, não é bom, mas ela flexibilizou um pouco as regras, a iniciativa privada encontrou um pouco mais de espaço e todos aqueles artifícios em relação ao câmbio foram eliminados. Ela capitaneou tudo isso. Como vice-presidente, ela era responsável pela parte econômica do país. Foi ministra da Energia, conhece bastante as questões econômicas centrais para a Venezuela. Tem todo um lado ideológico. O pai dela morreu na prisão em 1976, era um guerrilheiro, tinha sequestrado um empresário americano e depois de ser interrogado duramente por agentes do governo venezuelano pró-americano, ele morreu, e ela disse que ia vingar o pai dela entrando nessa luta do bolivarianismo e tal. Mas ela tem todo esse outro lado pragmático, tecnocrático, e por isso os Estados Unidos estão apostando nela. Bom, é o seguinte, existe muita especulação, principalmente agora, após a queda de Maduro na Venezuela, se Donald Trump vai interferir nas eleições do Brasil ou não. Vejam bem, dos 12 países da América do Sul, 6 estão na mão da direita
que são aliados do Donald Trump. Esse ano, em pouco tempo, teremos as eleições da Colômbia, já estamos aí na cara, e também do Brasil. E essa é a que realmente importa. Porque o Brasil é o maior e mais rico país da América Latina, dono da maior reserva de terras raras do mundo, certo? Então veja bem, se Trump invadiu a Venezuela militarmente, foi lá, tirou Maduro do poder, levou para os Estados Unidos para ser julgado, e dizem que depois ele vai cumprir pena em El Salvador, imagine o que ele não pode fazer como pressão para que os seus interesses sejam, digamos assim, prevaleçam no Brasil. E aí existem duas vertentes, né? Como vocês sabem, a eleição será entre Lula, aparentemente, e o Flávio Bolsonaro. Todo mundo sabe da simpatia que tem o Donald Trump pela direita brasileira, apesar dele ter nos traído, né? Mas dizem que é aí um xadrez 4D, que é pra gente esperar um pouquinho que as coisas vão acontecer. Tomara que isso, de fato, seja realidade. Mas vamos lá. Eu acredito que sim, para Trump, seria muito melhor ter um Flávio Bolsonaro alinhado ideologicamente com os Estados Unidos do que um Lula que, mesmo que vença a eleição, não será um aliado ideológico, será apenas uma cadela submissa para as ordens e os desejos do Donald Trump. Mas é melhor ele ter alguém que você possa, de fato, confiar, trabalhar junto para uma América Latina unida em torno da direita, como o Flávio Bolsonaro, do que deixar que Lula volte para o poder. E todo mundo sabe que os Estados Unidos têm um poder de ingerência muito grande. Tanto tem que fizeram isso com o presidente Bolsonaro. Afinal, a CIA teve no Brasil, o FBI teve no Brasil, alguns militares de alta patente se reuniram com militares brasileiros para dizer, no dia que sair o resultado das urnas, você tem que aceitar, viu? Seja o que vier, vocês têm que aceitar. Então existia uma pressão gigantesca, assim, dos militares americanos e do governo de Biden para que Bolsonaro fosse retirado do poder. Agora, pode ser que essa mesma força, é o chamado soft power, seja utilizada para colocar o Flávio Bolsonaro no poder. Porque quando os Estados Unidos querem, eles fazem e eles conseguem. Bolsonaro é o exemplo na direita e o Maduro é o exemplo na esquerda. Muitas das informações que nós traremos aqui para vocês, elas não estão nos jornais, porque nem sequer eu consegui ficar olhando os jornais. Eu tive que entrar direto em contato com fontes primárias. Estou em contato com uma pessoa na Venezuela, não posso dar nenhum detalhe sobre isso. Essa pessoa corre risco. Entrei em contato com pessoas que já trabalharam em administrações anteriores da Venezuela. Entrei em contato com um ex-ministro da Suprema Corte da Venezuela e quero trazer aqui para vocês o cenário que não é nem 8, nem 80. Né? Estamos aqui a celebrar, sim, a prisão do Maduro é algo importante, mas há muito o que acontecer para que possa ser uma celebração de fato. Inclusive, uma das fontes me disse que nos próximos 20 dias os próximos 20 dias serão cruciais para entendermos o que de fato está acontecendo na Venezuela, por um simples motivo. Diosdado Cabello não foi capturado, ele também tinha ordem de prisão e também estava sendo procurado pelos Estados Unidos. Todos os generais venezuelanos ainda estão lá, todos os generais do Maduro, ou seja, toda a estrutura do Maduro ainda permanece de pé, intacta, e ninguém foi preso, ninguém foi capturado, não se sabe quem morreu ou quem está vivo entre eles. Sabe-se, por exemplo, que Diosdado Cabello está vivo, está fazendo transmissão ao vivo, está incitando o próprio exército e a militância a manter-se de pé e a resistir. Não se sabe o paradeiro de algumas pessoas chaves que poderiam trazer, pessoas que fazem um papel de key, né? Eu vou falar chaves aqui, vai parecer que eu estou falando do Hugo Chávez, né? Não é Chávez, né? Pessoas-chave, e que realmente não estão ainda na Venezuela. A reestruturação da Venezuela é uma incógnita para muitos, tanto para entusiastas quanto para analistas que não estão envolvidos, no caso, como algumas fontes na Europa que eu entrei em contato, algumas fontes aqui nos Estados Unidos que eu entrei em contato. Então, realmente, vamos pisar em ovos aqui. Você não vai encontrar uma live hoje aqui comigo e com o Max de pompom de torcida organizada. Não é isso o nosso papel aqui, é trazer as informações para vocês. Essa história de que está tendo celebrações em Caracas, na Venezuela, não é verdadeira. Algumas pessoas tiveram o vidro quebrado das explosões. Essas pessoas estão bem, que estavam próximas, muito, muito próximas das áreas de conflito. Muitos vídeos que estão sendo divulgados por venezuelanos são de venezuelanos que estão no Chile, na Colômbia, mas não estão na Venezuela. Muitos vídeos utilizados no X para demonstrar ou para reportar que está tendo algum tipo de celebração são vídeos antigos, não são vídeos atuais. Eu até comentei com o Max, nós iríamos entrar mais cedo, mas a gente já estava com a informação de que o Lula não poderia demorar a dar o seu pronunciamento, então eu e o Max nós combinamos de entrar ao vivo
após o pronunciamento do Lula, porque o pronunciamento do Lula seria um pronunciamento que daria o tom de como foi essa ação do governo dos Estados Unidos da América na Venezuela, e, de fato, o tom está claro e evidente. Lula evitou usar o nome do Maduro, Lula tratou essa questão da Venezuela como uma violação do governo americano, Lula não citou o nome de Donald Trump e nem sequer o nome do país que invadiu esse regime para poder resgatar, capturar, vai falar resgatar aqui, mas é resgatar no sentido de prender, né? O verbo certo é que foi lá para capturar o criminoso e ditador Nicolás Maduro. O Lula, então, não menciona os Estados Unidos, não menciona o Trump, menciona a Venezuela como país, não menciona o capturado, que é Nicolás Maduro, e isso já demonstra o tom que a coisa vai caminhar. O Milei está celebrando e colocou um vídeo que nós iremos mostrar aqui para vocês daqui a pouco, de um encontro internacional entre Argentina, Brasil, onde o Milei direciona a palavra dele, evidentemente, a Lula, e aí a gente já sabe mais ou menos como é que vai ser a tônica do que vai acontecer nesse ano de 2026. Mas, repito, os próximos 20, 30 dias na Venezuela é que realmente dirão o que de fato aconteceu na Venezuela. Presos políticos continuam presos políticos, as pessoas continuam capturadas, ninguém sabe o paradeiro de algumas pessoas que precisam ser libertadas imediatamente, ou seja, não sabe nem se elas estão vivas. Muitos venezuelanos sérios estão com medo de se pronunciar nesse exato momento, até mesmo porque há não só a possibilidade, mas o fato de que suas famílias possam sofrer retaliações, e de início é isso que eu tenho de informações aqui, o resto a gente vai trazer durante o programa, Max. Pois é, interessante que o Lula, enquanto estava havendo ataque na Venezuela, ele estava numa base militar. Ele estava numa base militar. A reunião de emergência ele está fazendo desde uma base militar, online, com seus ministros, né, com essa reunião de emergência que o Lula convocou para falar sobre esse ataque do Maduro, ele está fazendo lá da Restinga da Marambaia. Olha só. De dentro de uma base militar onde ele estaria passando férias. Né? Mas eu achei curioso, né? Ele está passando férias na base militar justo no momento em que os Estados Unidos faz esse ataque à Venezuela e captura o Maduro. Agora, o que é interessante nessa história toda? Horas antes do ataque, o Maduro encontrou com um representante da China, né? Uma autoridade da China. Horas antes. Aí eu estava conversando também aqui com uma fonte que é ligada, né, ao meio militar e falou, olha, é capaz da autoridade chinesa ter confirmado a posição do Maduro para as forças americanas e elas aproveitaram para atacar. Inclusive, o Donald Trump estava numa entrevista, né, tem pouco tempo, na mídia americana, falando que estavam programadas 2 ondas de ataques para prender o Maduro, mas ele falou só que a primeira foi tão letal, a gente nem precisou enviar a segunda onda, e que o Maduro ele não mora numa casa, mas a casa dele parece mais uma fortaleza, tem uma grande porta de aço, isso foi o Trump que falou, mas o Maduro não teria conseguido entrar, né? Ali no momento ele tentou fugir, mas não conseguiu entrar para escapar dessa captura do exército americano. E essas daí são as imagens da comitiva chinesa que estava poucas horas antes da captura do Maduro com Nicolás Maduro. Então essa aqui é a comitiva chinesa. A primeira imagem, Max, primeira imagem original do Maduro capturado. Isso aqui está no perfil do Donald Trump no Truth Social, e agora vocês vão ver em primeira mão aqui a imagem do Maduro capturado. Tá aí, ó. Essa é a imagem oficial do governo dos Estados Unidos da América. Olha aí, ó. Essa aqui é então a primeira imagem oficial de Maduro capturado. Tá de venda nos olhos, fone, tá ali bebendo água, tá algemado. Olha ali. Tá algemado, né? Tá algemado. Tá com cinto ali. Parece que tá mijado. Não sei se mijou nas calças. Mas tá aí a foto oficial no Truth Social, Max. É isso aí. O Donald Trump colocou ali. Ali a imagem oficial do Maduro capturado. Agora nós temos a imagem oficial No Crazy War. Hein, Max? Imagem... Peace, no Crazy War. Imagem oficial do Peace, no Crazy War capturado. Todas as outras imagens eram AI, tá, pessoal? Essa daí não, essa tá no Truth Social do Donald J. Trump. Ele colocou ali. O Maduro não tem nem noção do que tá acontecendo com ele, né? Nicolás Maduro capturado e vivo. Tá aí a prova de vida que o governo venezuelano estava pedindo. Então, realmente, o Maduro está vivo, está capturado
Provavelmente essa imagem deve ser de dentro do navio de guerra, onde ele foi levado. O próprio Donald Trump chegou a comentar isso. Vai ser julgado, vai ser condenado e, quem sabe, aí pode até delatar. Essa também é uma outra expectativa que nós Acho que ele delataria temos uma delação para não esquema, pegar a do pena de esquema morte. da América Latina, Max. Para não pegar a pena de Petro, morte. Lula, todo mundo. Porque assim, o medo dele qual que era? O medo dele não era que ele ficasse refém por exemplo, de um assassinato por parte de Cuba. Ele não estava com medo de ser executado por Cuba, Max? Exatamente. Isso aí, pessoal, como assim estava com medo? Uma das coisas que a gente sabe que sempre acontece com esses tiranos é serem assassinados pelos seus próprios comparsas, né? Exatamente para evitar que eles revelem informações, que eles delatem, que eles falem algo sobre os outros. Então, o maior perigo para o Maduro não era os Estados Unidos, era que os próprios agentes cubanos, os próprios que estavam ali à sua volta fazendo segurança dele, o matassem. Então agora esse risco ele já não tem mais. Não. Ele foi capturado pelo governo americano e vai ser julgado, né? Provavelmente vai acabar delatando. Eu acredito, viu? Eu acho que é bem possível que ele, para tentar escapar de uma possível pena de morte, acabe delatando para pegar uma prisão perpétua, pelo menos. Agora chama atenção também o fato do Maduro não ter sido abatido, né? O Maduro não foi eliminado, né? Ele foi capturado vivo. Isso daí mostra, né, a tentativa, né, o propósito. Eficiência, né, Sim. E o propósito de ter um julgamento, né, uma condenação e, quem sabe, aí uma delação do Nicolás Maduro. Quanto de informação não deve ter aí o Nicolás Maduro? E talvez essa seja a grande preocupação do Gustavo Petro, do Lula, porque os Estados Unidos só pôde agir contra o Maduro por causa das informações que saíram dele, né, de como provas que ele era o chefe de um dos maiores cartéis, se não o maior cartel de drogas da América Latina, que é o cartel de Los Soles, de onde vem boa parte da droga que chega aqui nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que o Trump vem falando desde a época da campanha, que ele não iria tolerar mais tráfico de drogas entrando nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que ele já tinha deixado claro, e desde o início do seu mandato ele vem de maneira muito forte, muito pesada, enfrentando essa luta com o narcotráfico. Então já era bem claro que isso iria acabar acontecendo, e não sem aviso, né? O Donald Trump já tinha avisado que iria fazer algo nesse sentido. Antes da violação das eleições últimas, que não deram a vitória para o Maduro, você já teve inúmeras outras violações. O Maduro já não era nem mesmo reconhecido presidente já naquela época, até mesmo porque os Estados Unidos reconheceu o Guaidó, é bom lembrar isso, né? Junto com o Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil, também reconheceu o Guaidó como presidente da Venezuela, não mais Maduro. E as últimas eleições, então, onde nem sequer esses resultados o Maduro teve coragem de mostrar, porque, de fato, ele já havia perdido aquelas eleições. Então você já tinha repressão antes, repressão durante e repressão após as eleições. Algo muito similar com o que está acontecendo no Brasil, numa escala muito maior. Na Venezuela, no Brasil, uma escala muito menor, porque no Brasil até o número de presos políticos é infinitamente menor ao da Venezuela mesmo, sobretudo em proporções. Então o Brasil está caminhando nessa situação. O Brasil ainda tem uma saída para isso. Nós podemos sim, então, ainda correr atrás de lutar por uma vitória do Flávio Bolsonaro para presidente do Brasil e a gente recuperar o ordenamento jurídico que se perdeu, mas se isso for um caminho sem volta, então tem motivos de sobra o Lula para ficar com medo, porque, óbvio, ele seria o próximo alvo, não dos Estados Unidos em si, porque isso teria que comprovar que o Lula estaria por trás de tráfico de drogas do cartel de Los Soles. Então, não quero ser aqui estraga prazeres, mas para o Brasil ver o filme que passou hoje na Venezuela, seria necessário comprovar que o Lula estaria por trás de Comando Vermelho, PCC e Comando Vermelho e PCC terem já sido categorizados como grupo terroristas nos Estados Unidos, e o Lula começar a responder por processos nos Estados Unidos, e aí sim acontecer exatamente o que aconteceu ali. Eu acho que o medo do Lula é nem esperar esse processo se iniciar, mas ver a própria população entendendo que isso pode acontecer e ganhando cada vez mais força a oposição contra Lula. Eu vejo dessa seguinte maneira: o Lula tem 1000 motivos para estar com medo nesse exato momento, medo e desespero, tá? Medo e desespero. O pessoal está relembrando aqui os vídeos do Maduro desafiando Elon Musk para uma luta, né, lembra? Lembro. Quando ele desafiou e o Elon Musk aceitou. E aí? Agora ele está nos Estados Unidos. Agora a luta vai ser no tribunal. Agora a luta vai ser no tribunal. Vamos acompanhar isso aí. Bem, eu quero correr aqui para nossa... Agora, sobre isso que você falou, só um detalhezinho. Os assinantes lá no site. Quem pode trazer essa peça do quebra-cabeça que falta para que o Lula seja acusado é o Maduro. É o Maduro. Assim como o Carvajal fez com o Maduro. Exato. Esse é um ponto importante. Ou seja,
Eu disse aqui um processo onde o Lula ele iria caminhar na direção do processo Maduro. Só que se o Maduro disser e comprovar que o Lula já fazia parte, aí muda. Muda absolutamente tudo. Tudo. Se o Maduro der com a língua dos dentes e comprovar, assim como o Carvajal fez com o Maduro, se ele disser, olha, o Lula era meu chefe, o Lula que mandava em mim, aí a coisa muda. Então a gente pode ver aí uma mudança drástica no Brasil nesse ano de 2026, que é ano eleitoral no Brasil. La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente, o nos terminará arrastrando a todos consigo. La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario. Essa matéria foi maravilhosa, porque é o que realmente confirma no frigir dos ovos. Bate com o que já rodava na Rádio Peão há um bom tempo. A cautela de Lula sobre Venezuela teria aberto caminho para a ação dos Estados Unidos, dizem diplomatas. Aqui não são diplomatas da Venezuela, de Cuba, da Europa, não. Os diplomatas do Itamaraty de Lula. É a turma do Lula que conta para o Metrópolis. O isolamento político da Venezuela e a postura cautelosa adotada pelo Lula ajudaram a compor o cenário. Não é que o Lula foi responsável, mas compor, é um cenário. Foram várias coisas acontecendo aí para tirar o Maduro da presidência. Enfim, ajudaram a compor o cenário que antecedeu a ofensiva militar dos Estados Unidos, realizada no sábado, avaliou um integrante da diplomacia brasileira. Segundo auxiliares do governo, a ausência de posicionamentos mais firmes do Palácio do Planalto nos últimos anos reduziu a margem de reação regional e internacional diante da operação conduzida pela administração do Trump. E aí, esse parágrafozinho mata tudo. Interlocutores do Planalto afirmam que esse ajuste de postura se insere no contexto de negociações sensíveis, envolvendo a derrubada de tarifas comerciais e sanções a autoridades brasileiras impostas pelo Trump, como a Magnitsky. O Lula tá bem caladinho. Todo mundo aí, né, fazendo seu papel nesse teatro. E tá lá os petistas. Ai, Lula, faça alguma coisa, Lula! O Trump está no nosso quintal, Lula! É, tá bom. O Lula tá ajudando. O Lula tá aí ajudando. Aí o Danilo Thomas, que é um cara que se classifica como de esquerda, coloca, né? Antes de se surpreender e se decepcionar com Lula, o pessoal deveria se perguntar como ele chegou à presidência do Sindicato dos Metalúrgicos em plena ditadura. Naquela época, obviamente, o regime militar olhava com lupa quem era quem, não ia deixar qualquer um ascender a liderança. Tinha que ser alguém que você sabia que você conseguiria controlar. Era a esquerda que o Golbery gostava. Esse é o Lula. Inclusive, é uma parte de uma denúncia do livro do Mário Garneiro, que é o livro Jogo Duro. A gente já fez dossiê sobre isso. Em janeiro de 2024, se chama Lula Aranha. E ele vai contando em algumas reuniões que rolaram aí no passado, Lula, para apontar que o Lula teria sido a cria do Golbery. E aí, eu relembrei até ontem que não é a primeira vez que o Lula age em conluio aí para sabotar a esquerda do Brasil e no mundo. Aqui é um dossiê que eu sempre trago, você já deve estar cansado até de ouvir, mas nem vou me aprofundar. É só um pedaço de um dossiê do SNI de 89, que mostra que o Lula foi lá bater na porta dos Rockefeller. O nome Rockefeller não aparece, só que o Lula foi lá no conto privado Council of the Americas, que é domínio dos Rockefeller. E também foi se encontrar com Peter Bell, né, vice-presidente do Diálogo Interamericano, e o cara que deu dinheiro para a FHC em 1969 fundou o SEBRAP. Então esse é o Lula. Lula é o homem do regime. Lula é tipo um Tarcísio de esquerda, sabe? É a direita que o regime gosta, é a esquerda que o regime gosta. É isso aí. Para reforçar também, né? A oposição da Venezuela, ou seja, a direita na Venezuela, diz que a captura de Maduro foi negociada. E eu acho que realmente foi, viu? Saíram muitas notícias ontem nesta direção. E também várias análises aí que a gente já tinha comentado até no vídeo de ontem. Fontes dentro da oposição venezuelana informaram que a captura do Maduro foi negociada. O presidente dos Estados Unidos, o Trump, confirmou neste sábado ter capturado Maduro e o levado para fora do país após atacar Caracas, né, capital da Venezuela. Segundo a Sky News, membros da oposição dizem acreditar que a captura de Maduro e sua esposa, Cília Flores, fazem parte de uma saída negociada. E parece que essa saída vem sendo negociada com talvez a pessoa que realmente entregou o Maduro desde outubro. E esse encontro aí teria ocorrido, né, no Oriente. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Matéria de hoje já. Aí hoje, estavam dormindo e a matéria estava entrando no ar. E curiosamente, saiu na Globo. Mas vamos lá. Quem assumiu a presidência da Venezuela foi a vice, a Delcy Rodrigues. E aí ela assumiu.
Primeiro momento, gritando, aqui não. Nós vamos defender. Aqui os Estados Unidos não entram. Ó, sua braba. Veio com um discurso forte, né? Mas, não só ela, o Diosdado Cabello, o outro lá também, todo mundo brabo. Aí foram perguntar pro Marco Rubio, Marco Rubio, e aí? E aí? Se parece braba, viu? Rubio minimiza a reação de presidente interino na Venezuela. Retórica é uma coisa. Queremos ação. Assim, ela vai deixar lá, ela tá só falando. A gente quer saber, sabe, o que tá por trás das cortinas. É tudo parte de um grande teatro. É isso que o Marco Rubio tá falando. E acho que vai dar pra perceber que realmente é um teatro. Marco Rubio afirmou que o país não vai reagir à condenação feita pela presidente interina da Venezuela, a Delcy Rodrigues, ao ataque americano que empreendeu Maduro e a sua esposa no sábado, dia 3. Durante a coletiva de imprensa após a investida, o próprio Trump, afirmou que Rodrigues, que era vice de Maduro e assumiu, estava essencialmente disposta a fazer o que consideramos necessário. O que a gente acha que é necessário, ela vai fazer. Mas, em seu próprio pronunciamento, a venezuelana condenou o ataque e exigiu a libertação de Maduro. Beleza, pede aí, tudo mais, todo mundo aí cumprindo seu papel. Marco Rubio desconsiderou os comentários de Rodrigues em entrevista à ABC News neste domingo, dia 4. Aspas, retórica é uma coisa. Temos retóricas por várias diferentes razões. Especialmente horas depois da pessoa que antes estava no comando do país ser algemada, né? Como é que ficaria a imagem frente aos petistas da Delcy se ela rifasse o Maduro? Ela tem que fingir. Ela tem que fingir que ela não entregou o Maduro. Já pensou ela ficar pintada como traidora? Não vamos julgar o futuro com base apenas no que é dito em coletivas de imprensa, né? Queremos as ações concretas. E o Marco Rubio acrescentou: o que vamos reagir é muito simples. O que você faz? Não o que você diz publicamente. As drogas pararam de chegar? As mudanças são feitas? O Irã vai ser expulso? É isso que a gente quer saber. Aí, mesmo jeito do Marco Rubio, não nem aí pro termo que você tá utilizando, pra retórica, a repórter vai perguntar: e aí, Trump? Vocês sequestraram o Maduro, irmão. A Delcy falou que vocês sequestraram o Maduro. Ele, tudo bem, não tem ruim não. Falou o que quiser. Não tô preocupado com a retórica dela. Aí, pra você ver que realmente tudo é um grande teatro, depois de gritar, fazer acontecer, falar que ia peitar tudo e todos, que ela é a Lula venezuelana, o presidente interino da Venezuela fala agora, né, em cooperação com os Estados Unidos. Tá vendo como são as coisas? A gente tá diante de tudo de um grande teatro. Um grande teatro. Esse teatro tem umas polêmicas, viu? Polêmicas, inclusive, para a direita brasileira. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, adotou um tom mais moderado ao defender diálogo e cooperação com os Estados Unidos em meio ao agravamento das tensões entre os dois países. Em carta divulgada neste domingo, dia 4, Rodrigues afirmou que o governo venezuelano reafirma sua vocação de paz e busca um relacionamento internacional equilibrado e respeitoso, baseado na igualdade soberana e não na ingerência. No texto, a dirigente estendeu um convite formal ao governo Trump para a construção de uma agenda conjunta voltada ao desenvolvimento compartilhado. Ai, tá estranho isso, né? No marco da legalidade internacional, com o objetivo de fortalecer uma convivência duradoura entre os povos. Em recado direto ao Trump, ela afirmou que a região merece paz e diálogo, não guerra. Mas vamos ler aqui, né? A carta na íntegra. Ela postou no Instagram dela, inclusive, né? Pra você ver como são as coisas. Venezuela reafirma sua vocação de paz e de convivência pacífica. Nosso país aspira a viver sem ameaças externas em um ambiente de respeito e cooperação internacional. Acreditamos que a paz global se constrói garantindo primeiro a paz de cada nação. Consideramos prioritário avançar para um relacionamento internacional equilibrado e respeitoso entre os Estados Unidos e a Venezuela, entre a Venezuela e os países da região, baseados na igualdade soberana e não na ingerência. Esses princípios orientam nossa diplomacia com o restante dos países do mundo. Estendemos o convite ao governo dos Estados Unidos da América para trabalharmos conjuntamente em uma agenda de cooperação voltada ao desenvolvimento compartilhado, no marco da legalidade internacional e que fortaleça uma convivência comunitária duradoura. Presidente Donald Trump, nossos povos e nossa região merecem paz e diálogo, não guerra. Esse sempre foi o predicamento do presidente Maduro e é o de toda a Venezuela neste momento. Essa é a Venezuela em que eu acredito, a qual dediquei a minha vida. Meu sonho é que a Venezuela seja uma grande potência, onde todos os venezuelanos e venezuelanas de bem possam nos encontrar. A Venezuela tem direito à paz, ao desenvolvimento, à sua soberania e ao futuro. Delcy Rodrigues, presidenta em exercício da República Bolivariana da Venezuela. Aí, ontem, o Estadão repercutiu uma notícia que é do The New York Times, como você pode ver ali, né? Escrito por 5 jornalistas. Anatoly Urmanaev, Tyler Pager, Simon Romero e Julie Turkevich. Na verdade, 4 jornalistas, né?
como o Trump escolheu uma aliada de Maduro para ser a nova líder da Venezuela. Aí já começa assim, né? Peraí, o Trump que escolheu a Delcy, o que é que está acontecendo? Após Maduro recusar uma proposta de auxílio, autoridades americanas viram uma opção mais flexível na sua vice, conhecida por estabilizar a economia da Venezuela. Um passo de dança a mais para o Maduro, né? No final de dezembro, Maduro rejeitou um ultimato do Trump para deixar o cargo, partir para um exílio luxuoso na Turquia. Fique de boa lá, Maduro. De acordo com vários americanos e venezuelanos envolvidos nas negociações de transição. Mas Maduro ouviu? Não. Foi fazer dancinha, né? As danças públicas regulares de Maduro e outras demonstrações de indiferença nas últimas semanas ajudaram a convencer alguns membros da equipe de Trump de que o presidente venezuelano estava zombando deles e tentando chamar o que ele acreditava ser um blefe. Eu tô aqui, ó. Vem me pegar, Trump. Me pega. Tá lá, pegou, né? Tá preso agora. De acordo com duas pessoas que falaram sobre condições de anonimato porque não estavam autorizadas a falar sobre as discussões confidenciais. Isso rolou, né? Óbvio. Então a Casa Branca decidiu levar adiante suas ameaças. Então, beleza, vai te pegar, Maduro. Tá achando que é brincadeira? A gente vai te pegar. E aí, quem é Delcy Rodrigues? Semanas, talvez meses também, autoridades americanas já haviam decidido sobre uma candidata aceitável para substituir o Maduro. Pelo menos por enquanto. A vice-presidente Delcy Rodrigues, que havia impressionado os assessores de Trump, olha só, com sua gestão da crucial indústria petrolífera venezuelana. A mulher forte aí, né, das questões que envolvem petróleo, não é qualquer uma. As pessoas envolvidas nas discussões disseram que intermediários convenceram o governo de que ela protegeria e defenderia futuros investimentos americanos em energia no país. Aspas, tenho acompanhado a carreira dela há muito tempo, então eu tenho uma ideia de quem ela é e o que ela representa, disse um alto funcionário dos Estados Unidos referente a Rodrigues. Aspas de novo. Não estou afirmando que ela é a solução permanente para os problemas do país, mas ela certamente é alguém com quem achamos que podemos trabalhar em um nível muito mais profissional do que conseguimos com Maduro, acrescentou o funcionário. Foi uma escolha fácil, disseram as pessoas. Trump nunca simpatizou com a Maria Corina Machado. Inclusive o Trump meio que falou, ela não tem muita força aí para assumir nem nada. Autoridades americanas afirmam que sua relação com o governo interino de Delcy Rodrigues será baseada em sua capacidade de seguir as suas regras. Então, vai ser uma fantoche. Acrescentando que se reservam o direito de tomar medidas militares adicionais caso ela não respeite os interesses dos Estados Unidos. Apesar da condenação pública de Delcy Rodrigues ao ataque, uma alta autoridade americana afirmou que ainda é muito cedo para tirar conclusões sobre qual será a sua abordagem e o governo continua otimista quanto à possibilidade de trabalhar com ela. Para por aqui? Óbvio que não. Óbvio que não. Já para botar aqui umas pulgas atrás da orelha, a Tsuki fez muitos bons tweets nas últimas horas, trazendo assim algumas provocações que eu acho que merecem ser feitas, sabe? Até para a direita brasileira agir com menos emoção e enxergar o mundo com uma visão menos romântica. Essa aqui é a entrevista, uma das entrevistas do Marco Rubio das últimas horas, né, para NBC News. E aí perguntam sobre a Maria Corina. E aí o Marco Rubio vai dar uma resposta que basicamente a gente até gosta dela e tudo mais, só que tem um problema que a oposição não tá na Venezuela, né? Então a gente precisa ter alguém lá, meio que já no comando e tudo mais. Tá ali, né? Ela é fantástica, mas estamos lidando com a realidade imediata. Infelizmente a maioria da oposição não se encontra mais na Venezuela. É irônico que uma das estratégias defendidas por muita gente da direita para se combater uma ditadura seja estar fora dela. E agora essa mesma estratégia se tornou um problema. Pois é, né? Então, assim, eu entendo em parte também essa questão do Marco Rubio, porque assim, beleza, Maria Corina e tudo mais. Só que, gente, olha só. O Trump, ele capturou o Maduro. Todo o restante segue lá. Toda a infiltração em todas as autarquias que fazem um país funcionar continua lá. Não é um negócio simples assim, pegamos o Maduro e tá tudo resolvido. Você tem que ter um pouco de realismo, né? É o que até os Estados Unidos estão chamando na sua nova política nacional de segurança de realismo flexível, sabe? Vamos tentar ser um pouco flexível, mas tem que agir com certo realismo. E aí, como é que você faz? Assim, no frigir dos ovos, em termos muito práticos, aquela história, né? Make America Great Again, né? E America First, né? América primeiro e faça os Estados Unidos grande, eles estão levando a sério, né? O objetivo no final do dia, muito mais do que libertar a Venezuela, vem sendo garantir os interesses dos Estados Unidos. Esse vídeo ele tem tradução, mas obviamente tem direito autoral, né? Sei lá. Mando lá no Telegram, se vocês quiserem ver na íntegra. Tá legendado bonitinho. Link tá aqui na descrição. Tu pode clicar lá da Play ou lá no Twitter da Tsuki e ver. Aí a mesma Tsuki traz outro vídeo, que é um comentário da CNN, meio longo, mas vale a pena ouvir, porque a Tsuki lista aqui vários pontos que são cruciais. O mais crucial de todos, inclusive, é o último. Mas ela fala, né? Delcy Rodrigues. Vou até começar pelo questionamento dela. Será que tá trocando 6 por meia dúzia?
Será que é uma Maduro de saias? É uma chavista histórica, ela não é uma moderada, apontada como uma das figuras centrais por trás da repressão à oposição, sim. Opera uma linha repressiva ainda mais dura do que a do Maduro. É irmã do presidente do Congresso, é como se, até a análise da CNN vai ser tipo, é como se ela fosse irmã do Alcolumbre, instância que decide sobre a realização de novas eleições. Delcy e o irmão são acusados de articular e sustentar fraudes eleitorais e ela tem a chave do petróleo venezuelano, que isso aí vem sendo a parte mais importante para os Estados Unidos. Como é que eu vi? Não sabemos quando haverá eleições na Venezuela e se haverá ou se. Delcy Rodrigues, nesse contexto da parte do regime chavista, se ela vai ficar no poder, até quando vai ficar, a gente não tem essas informações. Bela, uma dúvida bem genuína. Quando a gente olha para Delcy Rodrigues, é o mesmo que olhar para Maduro? Não, ou seja, não é a mesma história, ela representa, se você retirou Nicolás Maduro, mas significa que permanece exatamente a mesma coisa? No que é que eles convergem e divergem? Pois é, não é exatamente a mesma figura. O que a Delcy Rodrigues é sim uma figura dentro do regime chavista de alta importância. Ela faz parte ali de uma cúpula que realmente domina o governo da Venezuela e ela é sim uma pessoa de grande importância dentro da cúpula. Nisso ela se assemelha, é claro, com Maduro. Já tinha muita autoridade, então mesmo com Maduro estando lá. Delcy Rodrigues é a figura da economia dentro da Venezuela. Qualquer pessoa que queira negociar. A Delcy Rodrigues, ela é a pessoa da economia da Venezuela. Ela tem um perfil pragmático. Quem quiser fazer negociações em relação à economia tem que passar pela Delcy Rodrigues. Ela é uma pessoa extremamente pragmática. Ela, além de ser vice-presidente, ela tem ali alguns ministérios que ela acumula, principalmente, eu diria, um dos principais, que é o ministério que lida com o petróleo, que é a grande riqueza da Venezuela e que é a palavra que tem sido muito falada aqui. Então, a Delcy Rodrigues, ela dá as cartas em relação ao petróleo da Venezuela. Ela é também irmã do terceiro na linha de sucessão da Venezuela, segundo a Constituição, que é o Jorge Rodrigues, que nada menos é do que o presidente da Assembleia Nacional. Ou seja, é quem vai dizer também se haverá prorrogação de um eventual prazo ou não, que vai também ali combinar se haverá convocação de eleições ou não. A Delcy Rodrigues, ela é vista como uma figura extremamente dura e repressora por alguns analistas. Ela é de longe vista como uma figura moderada. Ela seria uma das pessoas, segundo analistas, Elisa, uma das pessoas que estaria por trás da grande repressão, do aparato de repressão da oposição que existe hoje dentro da Venezuela. E isso eu digo, segundo os especialistas de Venezuela. Até numa régua de comparação, por exemplo, porque o Nicolás Maduro é a vitrine do negócio, sim, é de fato o presidente. Mas nesse quesito repressão, ela apareceria até com mais força que Maduro? Sim, ela é vista dentro da Venezuela como uma figura de mais repressão do que o próprio Nicolás Maduro. Ela e o irmão também são acusados de também estarem por trás das acusações de fraudes eleitorais que há dentro da Venezuela. Então ela é vista como uma pessoa que representa o regime chavista. Ela começou a carreira política dela dentro do governo Hugo Chávez, com um cargo ali dentro da Secretaria de Comunicação de Chávez e foi crescendo dentro da estrutura chavista até chegar ao cargo de vice-presidente. Ela também foi chanceler da Venezuela por vários anos e também falou em nome do país em inúmeras situações. Compreendendo agora essa conexão familiar, essa vice de Maduro, ela é irmã do presidente da Assembleia Nacional. Já tá bom, né? Deu pra entender. Mas calma que tem mais, calma que a gente tá construindo a figura da Delcy. Essa é a peça central. Hoje, já era meia-noite, 5 de janeiro de 2026. Conexões de Delcy Rodrigues com o setor petroleiro são cálculo para a sucessão na Venezuela. Nova presidente interina na Venezuela deverá equilibrar pressões internas com demandas e ameaças de Trump. Tem que organizar igual o meio de campo. E tá ali, ó. Primeiro parágrafo já. No final de outubro, a então vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, foi até o Catar participar de reuniões com enviados da Casa Branca. Segundo fontes que acompanham de perto a política venezuelana, naquele momento foram feitas umas sondagens, né, a Delcy por parte dos emissários do Trump. E aí, Delcy, rola ou não rola? E aí, vai entregar o Maduro ou não? A gente pode conversar, pô, depois aí que o Maduro cair. Mas enfim, sondaram aqui, ó, sobre a possibilidade de que ela assumisse o comando do governo por um período, não determinado naquele momento nem hoje, e transição após essa do Maduro do poder e do país. A resposta à sondagem é um mistério, mas tudo que aconteceu nos últimos dias está alinhado com o que o Trump queria, né? E havia já um tempo. E aí, Delcy? Gente, é só olhar. Por mais que você tenha inteligência, tudo isso, mais pipipi, popopô. Aquela do Maduro foi um negócio assim de cinema, né? Todo mundo foi, o americano não teve nada, né? Não teve acionamento de nenhum grande míssil, nada. 3 horinhas ali, bate e volta, já tá lá. A toquinha da Disney, não deu tempo pro Maduro se arrumar.
A decisão anunciada noite de sábado pelo Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, o STF deles, de que, diante da ausência temporária do Maduro, sua vice assume o poder na condição de encarregada de todas as atribuições, deveres e funções inerentes ao cargo de presidente, atendeu aos desejos do Trump, viu? Só para avisar. Embora alguns tenham ficado surpresos com o descarte, temporário ou não, do Trump, né, nunca se sabe, da Maria Corina, né, para o futuro imediato, a sucessão natural dentro do chavismo faz sentido quando são analisadas características da presidente interina e seus vínculos. Aí, sobre a questão do petróleo especificamente, a Globo vai falar especificamente sobre algo que já aconteceu, que foi um acordo com a Chevron. Aos 57 anos, Delcy não é apenas uma das mulheres fortes do chavismo, com uma pessoa que Maduro determinou que cuidaria de temas sensíveis em seu governo. Entre eles, a administração do Fica em Casa e a abertura do setor petroleiro a empresas estrangeiras. A partir de 2024, Delcy acumulou a vice com o comando do Ministério dos Hidrocarbonetos, que é o Ministério que cuida do petróleo. Foi ela que, em 2025, negociou o último contrato selado entre a Venezuela e a Chevron, a companhia de petróleo. Os detalhes do entendimento refletem a capacidade de negociação e de fazer concessões da presidente interina quando necessário e conveniente, pragmática, como diz a analista da CNN. Diferentemente de entendimentos anteriores, neste caso, o pagamento da Chevron ao governo venezuelano foi determinado em barris de petróleo. Ou o regime chavista não recebe recursos financeiros, algo que faria uma enorme diferença em momentos de asfixia econômica. Delcy aceitou condições menos vantajosas em nome de manter uma boa relação com a companhia americana. E aí, Delcy, rola ou não rola? Entregaram o Maduro de bandeja. Entregaram o Maduro de bandeja. O inimigo tá ao lado. Cobra comendo cobra. Com sem sondagem prévia ao ataque, a realidade é que Delcy representa uma alternativa viável para o Trump, sobretudo na matéria que mais interessa ao republicano, o acesso ao petróleo. Em Caracas, fontes falam em acordo circunstancial para buscar a estabilidade do país, entre Trump e a presidente interina. Outros em uma aliança temporária utilitária. Delcy foi aceita pela Casa Branca por suas conexões no setor petroleiro nacional e internacional. Quanto vai durar esse entendimento ou aliança, né, vai depender de um dedicado equilíbrio entre os interesses de Trump, as pessoas internas e a dinâmica dentro do chavismo. Em outras palavras, de uma fonte diplomática brasileira, a situação ficará no fio da navalha. Se a presidente interina tem o desafio de controlar a relação com os Estados Unidos e com seus companheiros chavistas, Padrino Lopes vai continuar à frente dos quartéis, função que está desde 2014. Quartel, né, a repressão, a força mesmo, né, do Estado. E Diosdado Cabello, chefão, né, chefiando as principais forças de segurança do país. Os três devem manter a coesão no chavismo para sobreviver. Bom, parece que por hora a pauta aí trazer um pouco de liberdade para a Venezuela tá em desuso. Se você parar para analisar assim, com boa vontade, né, tentar entender, cara, como isso aqui talvez possa te ajudar, qual é a mensagem que passa no final do dia, né? Esses três, com certeza sabiam que o Maduro ia... Com certeza entregaram a cabeça do Maduro. Não foi só a Delcy sozinha. Ela não tem capacidade disso, né? Até porque tem as forças de segurança do país envolvidas. Se esses três se uniram, falaram assim, vamos bater uma conversinha nós três? Vamos entregar a cabeça do Maduro? Se três entregaram a cabeça do Maduro, por que dois não podem entregar a cabeça de um? Sabe? Ou um pode entregar a cabeça de dois depois. Eles provaram pra eles mesmos que eles não têm nenhum tipo de lealdade a nada. Eles entregaram o Maduro. Não tem por onde correr. Entregaram o Maduro. Então você, querendo ou não, você vai colocar três pessoas lá, que tá envolvida até o talo com o regime chavista, não vão querer cair. E eu tenho certeza que eles vão preferir, eu acho que tem uma tendência forte de manter um teatro, mas tomar aí decisões, seguir por caminhos que eu acho que vão agradar a diplomacia americana, de modo que eles fiquem quietos onde eles estão. Pra se dois tentar se juntar pra derrubar, você vai derrubar como? Já pensou? Dois se juntam pra derrubar internamente. Aí vai fazer o quê? Porque, olha, aí você vê, ó, uma tem um apoio e contato mais próximo com os Estados Unidos, que é a Delcy. O Padrino tá ali frente aos quartéis, né? E o outro tá ali com as forças de segurança do país. Assim, cada um tem uma parte importante. Não é tão simples assim, né? Todos podem cair atirando. Eu acho que eles apostaram nisso daí pra tentar manter uma certa coesão. Até onde isso vai dar certo, não faço a mínima ideia. Longe do perfil que traçaram jornais americanos recentes, a Delcy, ela não é uma chavista moderada. Essa caracterização pareceu parte de uma estratégia do establishment americano interessado em negociar com o chavismo, ou seja, na manutenção do regime. Para tentar assim dar, vamos tentar vender isso de uma forma para vender que foi uma vitória, porque o establishment americano está mais interessado na exploração do petróleo do que lacrar para cima do Trump e qualquer outra coisa. Então, dessa vez, vamos tentar trabalhar todo mundo junto? De boa, dessa vez? Para a gente conseguir realmente assim, né, tirar alguma vantagem para a gente? Sobre essa questão do petróleo, o Trump já tinha falado sobre isso. Aspas para ele, inclusive. Tá ali, ó. Após a captura de Maduro, Trump disse que os Estados Unidos vão consertar a indústria do petróleo da Venezuela.
A Globo não fala de sequestro, é captura. Após a captura do Maduro, Trump afirmou neste sábado que pretende abrir o setor petrolífero da Venezuela à atuação de grandes companhias dos Estados Unidos. Uma pergunta que eu tenho é se Joesley Batista tem algo nesse meio na Venezuela, né? A Âmbar Energia tem alguma coisa. Se tiver, eu não vou ter nenhuma surpresa. Aspas pro Trump. Nossas gigantescas companhias petrolíferas dos Estados Unidos, as maiores do mundo, vão entrar, gastar bilhões de dólares, consertar a infraestrutura petrolífera, que está em péssimo estado, e começar a gerar lucro para o país. A estratégia de Trump visa ao controle do fluxo de petróleo venezuelano para a China, diz especialista. Por mais que essa situação toda, vamos partir do pressuposto que tudo que aconteceu foi uma decisão 100% egoísta por parte dos Estados Unidos. Eu acho que a tendência ainda é de melhorar não só a vida na Venezuela, como em alguns problemas internacionais e mundiais. Ali, ó, um dos alvos do Trump parece ser o controle do fluxo de receita gerada pela venda de 70% da produção à China. Trump estaria buscando cortar essa influência chinesa. Quem faz essa análise é o David, ex-secretário de Energia do governo do Mário Covas. Com potencial retomada gradual do setor na Venezuela, diante de uma enxurrada de petrolíferas americanas desembarcando no país, levando ao aumento da oferta. Se você tem um aumento da oferta do petróleo, os preços tendem a cair, o que acaba sendo bom, né? A tendência é a gasolina ficar mais barata, porque inclusive você vai ficar menos dependente do Oriente Médio. Vai ficar só na mão do OPEP, né? Não, isso é bom, né? O preço do petróleo vai baixar. E ainda tem outra coisa. O carinha aí, que é o especialista do Estadão, ele observa que surge a notícia nada boa para a transição energética. Isso aqui atrapalha a agenda verde. Isso certamente vai retardar os avanços das fontes alternativas de energia, que é uma agenda realmente também de controle e submissão. Mas que muito apoiada aí, né, pelos setores globalistas, que vocês conhecem muito bem. Assim, ainda que seja uma decisão 100% egoísta, eu acho que a vida na Venezuela vai melhorar. Saiu uma matéria hoje de manhã, já às 6 horas, na Globo, inclusive, que eles foram ali na região sul da Venezuela, próximo da fronteira com o Brasil, conversar com alguns venezuelanos. Obviamente, a Globo escolhe, né, quem eles vão entrevistar. Mas eu acho que tem um certo fundo de verdade também, algumas críticas, e que eu acho que valem as reflexões e as provocações, que é o seguinte, né? Desconfiança. Venezuelanos dizem que nada muda com Delcy Rodrigues na presidência. É tipo tirar o Lula e colocar o Alckmin. Não é nada, né? É tirar o Alexandre de Moraes e colocar o Flávio Dino. Não muda nada também no final do dia. Né? Melhor, o Barroso se aposenta e Lula nomeia o Messias para a vaga do Supremo. Muda alguma coisa? Só porque o Messias é evangélico? O que os Estados Unidos fizeram foi um show, uma mentira. Maduro foi embora, mas o regime fica. Isso é uma verdade. Né? O regime realmente ficou. Não foi uma invasão, foi uma negociação. Negociaram a saída do Maduro. O povo segue sofrendo, essa é a verdade. No futuro é incerto. Não há poder democrático na Venezuela. Os extremos, direita e esquerda, são essa mentira. Quem está no meio sofre. O povo trabalhador, que quer a economia pujante. As pessoas estão decepcionadas e com muito medo, porque afinal não houve liberdade na Venezuela. Não acredito que os Estados Unidos vão solucionar nada. Eles não estão interessados na Venezuela, estão interessados nos recursos da Venezuela. Eu não acho que os Estados Unidos só está interessado nos recursos. Não acho. Até porque essa agenda, né, de censura, você também não combate isso, e essa agenda de liberdade, se você deixa cada país ficar no Deus dará, isso acaba tendo, né, um crescimento global, um reforço global, como você viu nos últimos anos, né, todo o avanço em termos de censura de rede social. Então, assim, se você fecha os olhos porque acontece nos países, vai fechando, uma hora se volta contra você mesmo. Então, eu não acho, sabe? Eu não acho que o cara só quer saber do petróleo e acabou. Eu acho que eles tentam realmente se equilibrar, cara. O que hoje dá para ser feito no cenário atual, é o que dá para ser feito hoje com, visando, um futuro melhor, talvez um futuro que ainda está um pouco distante. Aí outras duas pessoas que a Globo foi conversar e falaram sobre condição de anonimato. Tudo que estamos vendo é uma grande decepção para quem acreditava em mudança. Nada vai mudar a nossa vida do ponto de vista da repressão e do medo, porque o grupo de Maduro continua no comando. E eu acho que isso também até lembra a questão do Brasil, né? Claramente, as perseguições nas redes sociais deram uma reduzida. A gente não tem mais notícias de canais sendo derrubados, pessoas sendo censuradas. Isso deu uma acalmada. Mas o medo passou? A repressão passou ou mora logo ao lado? Né? Tirou a magnitude, mas a repressão tá ainda aí. O regime brasileiro tá aí. E tudo tende a piorar quando o país quer ditar as regras. Não tem liberdade sem autonomia. Diz o venezuelano de Santa Helena de Guairém. A Delcy nada mais é do que a quantidade do Maduro no poder. Se nada mudar de fato, se um governo legitimamente eleito não tomar posse, vamos continuar com os mesmos problemas. Um país sem infraestrutura, sem emprego, sem renda e ainda mais isolado do mundo. Não sabemos mais a quem recorrer.
E não acredito que Trump queira realmente mudar a vida do povo venezuelano. Ele está olhando apenas para os próprios interesses de outro morador, um comerciante de 29 anos. E se identificou como Juan. A Etsuko postou um comentário da doutora Cristina Martins Jiménez. Comentário também provocativo. A Etsuko traduziu, né? E colocou ali. Ninguém fica tranquilo no meio de uma tempestade, sem uma rede de segurança pré-estabelecida. Essa serenidade não é inocente. Não é inocente, né? É estratégica. É a serenidade de quem, né? Da Delcy Rodrigues, fazendo lá um pronunciamento. Faz tranquilidade. E aqui está a parte mais incômoda. As transições supervisionadas, elas não libertam os países. Elas os reorganizam. Elas mudam a narrativa, redistribuem o poder, encobrem alguns enquanto sacrificam outros. O cidadão entra na equação apenas como pretexto. Prometem-lhe um futuro enquanto a distribuição do poder é decidida a portas fechadas. Não se trata de esquerda ou direita. Trata-se de quem controla a riqueza, o dinheiro, as armas e a narrativa quando a cortina se fechar. E se o processo avançar sem problemas, não é porque o sistema se tornou mais humano, mas porque o acordo sobre quem paga e quem sai impune já foi feito. O resto é apenas ruído, e o ruído, quase sempre, serve para distrair você de outras decisões reais estão sendo tomadas. Tem um bom tempo que eu digo para vocês que eu acho que a direita brasileira tinha que parar com esse papo de conservador nos costumes, liberal na economia, começar a agir de uma forma, sabe, realmente muito mais coesa, ter um plano. E eu defendo verdadeiramente um aguinaldo nacionalista. É fazer o que o Trump está fazendo. O Trump está preocupado com o país dele no final do dia, no frigir dos ovos. Não é que não tem que ir atrás de apoio. Gente, todo apoio é bem-vindo. Todo apoio internacional é bem-vindo. É bem-vindo. Mas achar que no final do dia alguém vai fazer tudo pela gente, não vai. Olha, por exemplo, a questão da Magnitsky. Eduardo cobrou quantas vezes? Gente, precisamos de apoio, precisamos de pressão. A direita brasileira tem que fazer por onde? A direita brasileira também tem que se mover. Não só deixaram tudo nas costas do Eduardo, como a direita brasileira ainda ficou jogando pedra, reclamando do Trump e reclamando do Eduardo. O que aconteceu? E quando você olha para o Brasil, gente, em termos históricos, sabe? Pode doer para alguns ouvir isso, mas esse segundo parágrafo é uma descrição perfeita. Eu digo perfeitamente, não tem nada a acrescentar sobre o que foi 1964. As transições supervisionadas não libertam os países. Foi uma troca de regime totalmente supervisionada. Os Estados Unidos sabiam, assim como agora na Venezuela, colocaram navios na costa, teve a Operação Brother Sun, fizemos já dossiê sobre isso. Assim como conversaram com algumas pessoas, o Lincoln Gordon teve inúmeras conversas. Assim como tem até um diálogo, aqui foi um diálogo até com o próprio governo. Na época, houve dinheiro. Já foi enviado nas eleições anteriores, 2 anos antes, nas eleições de 62, porque não corria no mesmo tempo a eleição de presidente e a eleição de governador, senador e deputados. Aí continua, né? Essas transições, elas reorganizam o regime. E realmente organizou. Você trocou algumas figuras. Tirou aquela ali meio varguista, trabalhista, ali próxima do Jango. Aí você trouxe meio que os militares que estavam em determinados locais. Não todos os militares. Setores mais próximos do regime. Você catapultou os liberais. Todo mundo ali do núcleo duro do IPS. Aí mudou a narrativa. Vamos combater o comunismo. Né? Aí valia tudo. Né? Redistribuiu o poder entre eles. Júlio de Mesquita, filho do dono do Estadão, confessou que desde 1962, 20 de janeiro de 62, eles já estavam discutindo até quem seriam ministros. Já estava cotando o Lucas Lopes e o Roberto Campos. Encobrem alguns, sacrificam outros, deixa aí, puxa de cão, roda. O cidadão entra na equação apenas como pretexto. A marcha da família com Deus pela liberdade, que teve dedo da família Mesquita, a irmã de Júlio de Mesquita, filho, estava lá, Julinho. O cara do Cruzeiro do Sul, com a empresa de aviação, a mulher dele também estava no meio, já comentou sobre isso. Promete-lhe um futuro enquanto a distribuição do poder desse da portas fechadas. Foi exatamente o que aconteceu no Brasil. Exatamente, sem tirar nem pôr. E a direita está presa nisso até hoje, achando que era para lutar contra o comunismo. E os comunistas safados, a esquerda safada, fica batendo no peito para falar que eles iam salvar o Brasil e tudo mais. E aí foram impedidos por um golpe. No final do dia, sabe, não foi nada disso. Foi só mais uma ação desse regime global a impedir o Brasil de se desenvolver. Não que quem estava no poder desenvolveu o Brasil, mas é só mais do mesmo, jogo de poder. E outra provocação que estava na rede social, eu acho que em pontos aqui tem que ser considerada, o Felipe fala assim, ó, a estratégia do Trump vai ficando clara. Ele não quer liberdade e democracia, ele quer regimes alinhados, seja ditadura ou não. No Brasil, desde que Lula prometeu alinhamento ideológico, o Trump recuou, mesmo com o Bolsonaro preso doente. Na Venezuela será igual. Tiveram várias outras coisas, né? A inação da direita brasileira. Imagina, ó, você é presidente dos Estados Unidos, você compra uma briga e vários setores da direita americana acham que não deveria comprar, que foi o que aconteceu no Brasil. E o que é que acontece quando essas pessoas olham para o Brasil? Os principais representantes da direita
estão reclamando e criticando a decisão do Trump. Como é que você mantém algo assim? Difícil, né? Todos os governadores de direita que querem ser candidatos a presidente estão criticando o Trump. Como é que você resolve isso? Então o cara tá olhando assim no final do dia, vem cá, bicho. A gente tentar sair do lugar. Olha, vocês aí com esse discurso lacrador, ok, lacra aí, lavem a alma. Eu quero resolver alguma coisa. Eu quero trazer algum tipo de melhoria. Eu quero tirar aqui da minha região a Rússia, a China, o Irã. Né? Eu quero tirar a influência desse pessoal, que eu acho a minha melhor. Ele pode estar errado, mas ele tá trabalhando pro país dele. Eu vou fazer o que eu posso. É basicamente isso, né? Ele tá avisando para as pessoas que fazer o possível, muitas vezes, é muito importante. O Trump também não parece que não quer parar na Venezuela, não. Aqui é um áudio. Eu até achei que... Eu falei, rapaz, será que isso é aqui de verdade? Que o bicho tá imparável, viu? Mas é verdade mesmo a voz dele. Dentro do avião, né? Air Force One. A jornalista perguntou... Primeiro ele fala, né? O Colômbia é governado por um homem doente. Ele não fará isso por muito tempo. Do Petro, né? Aí a repórter, então, terá uma operação americana na Colômbia? Também me parece uma boa ideia. Eu falo, será que ele falou isso mesmo no áudio? Foi bem na imprensa. Quase hoje, 11 da noite. Trump ameaça fazer operações na Colômbia e chama Petro de doente. Gosta de produzir farinha. Não é farinha de trigo, né? Aquela que você cheira e fica doido. Menos de 2 dias depois autorizou a invasão da Força Americana na Venezuela para capturar o Maduro. O Trump ameaçou fazer mais ações militares em outros países. Uma das nações citadas foi a Colômbia, presidida por Gustavo Petro, o primeiro esquerdista a governar o país sul-americano. Em declarações à imprensa, a bordo do Air Force One, deste domingo, Trump disse que, assim como a Venezuela, a Colômbia também está muito doente e acusou Petro de estar ligado, né, tráfico. A Colômbia é governada por um homem doente que gosta de produzir farinha e vendê-la aos Estados Unidos. E ele não vai fazer isso por muito tempo. Questionado se isso poderia significar uma operação dos Estados Unidos contra Petro, né, Trump respondeu: parece bom, viu, isso aí pra mim. Aí, na sequência, Trump afirmou à imprensa que o México também precisa se organizar melhor e combater com mais rigor o tráfico. Já sob o uso de força militar em Cuba, o presidente dos Estados Unidos acredita que não será necessário. Ele acha que a ilha, né, do Fidel vai simplesmente cair. Não acho que precisemos de nenhuma ação. Mais uma postagem também para reforçar, né, que esse ano acho que podemos contar esse realismo flexível do governo Trump. Não é porque ele está disposto a bater um papo com Lula para tentar tirar algum proveito, que ele não prefira eleger um governo verdadeiramente de direita, né? E o brodinho aqui da CNN tá ligado nisso, viu? Isso vai nos atingir? Já está nos atingindo. Já chegou o Cone Sul. Porque a Argentina dos Kirchner era uma Argentina muito próxima da China. E houve uma total substituição da relação estratégica, doutrinária, pelos Estados Unidos. Então, eu diria que nós estamos vendo esse predomínio, esse enlist, engage e expand acontecendo de fato. Vai chegar ao Brasil, o percurso é Venezuela, rapidamente, depois Colômbia no ciclo eleitoral, e vai chegar ao Brasil. E vai chegar ao Brasil por uma linha, talvez não convencional, né? Crime organizado transnacional. Que está mencionado lá explicitamente. Está mencionado explicitamente, porque é migração, crime organizado, recuperação da pujança econômica e Américas para os países americanos. E tem um país que não foi mencionado aqui, é China, claro que é o foco, mas é Irã também. O Irã estava muito forte, ainda está na Venezuela, mas foi, claro, dilapidada a condição ofensiva do Irã com os ataques israelo-americanos, os 12 dias lá que destruíram o programa nuclear. Prepara aí, viu, Lula? O bicho vai pegar esse ano. E aí, só pra não restar nenhum tipo de dúvida, né? Porque aí pode ter um competista esperançoso que o Maduro vai ser salvo. A Edson colocou aqui 2 trechos. Primeiro é falando sobre a reunião da CELAC. CELAC é a turma aqui do Foro de São Paulo. Dá pra fazer alguma coisa? E depois a reunião da ONU. E aí? Na ONU aí, dá pra gente resolver de algum jeito aí? Vamos aqui ouvir. A CELAC tem poder de enfrentar esse momento de tensão e tentar mudar alguma coisa? A resposta curtíssima, Estevão, seria não. A CELAC não vai ter poder para mudar nada nessa situação, nesse conflito entre Estados Unidos e Venezuela, e é muito provável que a gente assista, inclusive, nessa reunião da CELAC, um racha, uma divisão muito forte entre os países que compõem o grupo. A CELAC é a comunidade dos estados latino-americanos e do Caribe, reúne 33 países do hemisfério, com exceção dos Estados Unidos e do Canadá. Portanto, é o único fórum que inclui apenas países latino-americanos e caribenhos. Mas é uma entidade que está fraturada neste momento. E essa fratura reflete justamente as divisões ideológicas que a gente vê no nosso continente, com com os governos de esquerda adotando determinadas posturas de muita crítica às ações dos Estados Unidos. Por outro lado, os governos que têm uma tendência ideológica mais à direita, mais próximos do presidente Donald Trump, vão dizer o contrário. Vão dizer e lembrar um fato
que é inegável que o Maduro era um ditador, que o regime dele precisa de mudanças, e vão tentar justificar essas ações dos Estados Unidos, apesar de todos os questionamentos. De que o Conselho de Segurança da ONU vai fazer uma reunião de emergência amanhã foi confirmada nesse sábado pela Somália, que é o país que detém a presidência temporária do Conselho de Segurança agora no mês de janeiro. São 15 membros, entre temporários e com assento permanente. E esses 5 integrantes, esses 5 países, têm o chamado poder de veto. Os Estados Unidos são um dos países que tem assento permanente, dos integrantes permanentes do Conselho, e tem poder de veto. Então, dificilmente a gente vai ver alguma medida concreta saindo dessa reunião. Pois é, né? Não vai ter nada. E o choro é livre, viu? Cada parte, gente. É isso aí. Ô, coitadinho do Maduro, né? Fica aí, petista, achando que vai pra algum lugar. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco de máscaras e hipocrisia. Aqui a gente não tem nem máscara, né? Só hipocrisia. Sequestro de Maduro constitui ato essencialmente criminoso. Quem que diz isso, né? Celso de Mello, ex-ministro do Supremo. E diversas ações, né, da perseguição começaram pelas mãos do Celso de Mello. Não sei se vocês lembram disso, né? Mas quem viveu o governo Bolsonaro, principalmente aquele período da saída do Moro, deve lembrar. Pois é. A gente fica sabendo desses lindos comentários, né, graças aos nossos lindos jornalistas. O Ebert resumiu 5 linhas aqui. Sabe, toda essa papagaiada aí. Ai, da defesa da soberania. Ai, é um absurdo o que está acontecendo. Os que choram a prisão do ditador Nicolás Maduro, eles estariam comemorando se Trump ou qualquer presidente de direita legitimamente eleito fosse preso e destituído por uma potência como Rússia ou pela China. Assim como comemoram a prisão de Bolsonaro em um processo injusto e absurdo. Papo furado. A defesa da soberania, da democracia só vale para blindá-los. Porque na hora que é Bolsonaro, vale passar por cima das regras democráticas da Constituição. Porque tem um perigo que nos avizinha. E Renato diz, né, os mesmos repórteres que agora posam de defensores do direito internacional e da legalidade para proteger Maduro, são os mesmos que durante anos se calaram diante de arroubos persecutórios e de inúmeras violações praticadas no Brasil contra a direita. Não falavam nada. Aí podia ter tudo. Quer ver o melhor do melhor do melhor dos casos? O ataque aí da Atlantic Council, que é basicamente financiada pelo governo americano, em julho de 2020, aquele relatório que falava, olha, o Técio é dono desse perfil. Olha, aquela pessoa ali curte postagem desse perfil. E aquele outro ali segue o outro perfil, é o gabinete do ódio. O termo gabinete do ódio não surgiu para descrever que pessoas se uniriam para propagar desinformação, não. O termo gabinete do ódio, originalmente publicado pela Vera Rosa em setembro de 2019, visava falar que era uma ala radical, ideológica, que influenciava a cabeça de Bolsonaro para Bolsonaro ser ideológico. Não abandonar a ideologia de direita, não se tornar um cara pragmático. Era só isso. Essa era a crítica. Passar para falar que era um grupo de fake news foi após o relatório do Atlantic Council, que ganhou eco na mídia brasileira, na Globo, o Facebook saiu apagando 1.001 contas, e na época ninguém falou de nada, direito internacional. Não, isso aí falou. Aí tu bota o Soros, olha o caso do Sleep Giants, olha a própria atuação da CIA contra Bolsonaro, aí vale tudo. É uma hipocrisia sem igual. Aí você vê, enquanto Celso de Mello tá ali, venezuelanos fazem ato em Brasília para comemorar a captura de Maduro. Quem que tu acha que tá certo, o venezuelano ou Celso de Mello? Quem que tu acha que tá certo, o venezuelano ou meu xará, o Kim coreano? Coreia do Norte reage à prisão de Maduro e pede restauração da democracia. Uma ditadura pedindo democracia. Não tem condição uma coisa dessa aí. O Brasil devia ter bolsa palhaço, porque o povo tá sendo feito de trouxa. Aqui é uma mistura de máscara com hipocrisia, viu? Lá vem o Malafaia. Parabéns, Trump. Libertar o povo venezuelano de um tirano corrupto, narcotraficante, né, e assassino. Só quem não está contente é essa esquerda vagabunda e corrupta do Brasil. Se Maduro fizer delação, a casa da esquerda da América Latina vai cair também. Aí o Atsuki fala, rapaz, que parabéns seletivo, hein? Trump na Venezuela utilizando a força. Trump no Brasil, né, Eduardo? Ai, não pode. Colado naquele escândalo lá no 7 de setembro, lá da bandeira americana, que não tem... Vocês não conseguem perceber. Isso não incomoda vocês não, pessoal. Sério, eu fico de cara. Diante de uns episódios como esse, que você vê que claramente a pessoa tá sendo uma hipócrita, sabe? Tá agindo assim com um comportamento duplo na tua cara. Tem gente que ainda vê, não, é momento de união. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Parem de brigar.
A gente não fica brigando, é por isso que a esquerda vence. Pô, tem que chegar uma situação como essa aí, você tem que dar um enquadro, pô, no cara, que é pra ver se o cara acorda. Por que aliado é esse? Tava lá, reclamando aí de Trump, do Eduardo, atacando a candidatura do Flávio, aí agora tá aí, lacrando em cima do Trump. Aí que é outro, que pra mim ainda é pior, Cadeirudo. Ainda tinha outro pra falar, mas pelo tempo é que eu só falo do Cadeirudo hoje. Tarcísio busca espaço na crise da Venezuela, reforça a tom eleitoral e recalibra relação com Trump. Ficou calado aí. Tudo que aconteceu nos últimos anos, calado. Tá calado em relação à candidatura do Flávio. Mas pra mamar o Trump, né? Ah, deve ser o André Esteves que mandou. O governador menciona a presidente americana após desgaste no alinhamento em relação ao tarifaço. O mandatário destou de Flávio e dos governadores ao mencionar a chance de derrota da esquerda na disputa presidencial deste ano. Aí tá ali a postagem, né? Aí, começando por essa, porque a gente acabou de falar do Malafaia. Lá veio o Sóstenes. Os esquerdistas do Brasil estão começando a dizer que defendem a soberania da Venezuela. Quero ver o MST lá ajudar os venezuelanos a enfrentar o exército americano em 2026. O Brasil também vai se libertar da esquerda. Aí eu vi o inimigo falar assim, ô irmão, interessante, né, o senhor falar em 2026, porque o nosso candidato é o Flávio Bolsonaro, que fez várias postagens sobre o assunto. E aí o senhor escolhe compartilhar logo o Tarcísio. O Malafaia que mandou fazer isso? Sabe assim, os caras não dão o botão de RT, gente, é de graça. Não sei se vocês sabem disso, sabe? Você chega no Twitter, aperta ali, compartilhar é de graça, não paga. Mas esses deputados de direita, rapaz, pra compartilhar alguma coisa da família Bolsonaro, a mão cai. Ou morre, né? Parece que perde R$1 milhão da conta bancária. A Atsuki já veio pra outra linha. Porque o miserável do Tarcísio, né? Essa cara aí que parece que, sei lá, fizeram banana batida com a cara dele. O cara veio me falar de conivência e omissão. Essa ditadura só tá aí porque de conivência e omissão. É igual no Brasil, né? Tem muito omisso em relação a Bolsonaro. A Atsuki fez quase que o melhor comentário de todos. Teve um que eu achei ainda melhor que o da Atsuki. A Atsuki fala assim, ó. Ô, Cadeirudo, as instituições brasileiras estão corroídas, porque ele fala isso da Venezuela, e aceleram a morte de quem você, né, diz ser amigo. Amizade é se importar com o que o outro está passando e sentindo, mesmo quando isso gera incômodo ou atrapalha os seus cálculos. A sua conivência e o seu silêncio demonstram que Bolsonaro foi amigo, você não. Neste vídeo, você não foi capaz de mencionar o empenho do governo Bolsonaro na Operação Acolhida, as visitas que Bolsonaro fez às famílias venezuelanas que fugiram para o Brasil estavam em abrigos, nem os lares que ele visitou durante a pandemia. Aí o cara que fala de conivência e omissão é o cara que dizia, né, que quando o Pedro III não se briga, a gente se une a ele. E que depois do teatrinho que ele fez lá no 7 de setembro, ele já mandou mensagem e já fez as pazes. Uma das falas do vídeo do Tarcísio é que uma ditadura não se constrói, né, da noite para o dia. Pois é, Tarcísio. E o melhor comentário de todos, na minha concepção, né, a minha, cada um pode ter o seu, foi o do Petrópolis conservador. Petrópolis arrochou, viu, aqui em cima do Tarcísio. De boa mesmo, Tarcísio. Tu grava vídeo pra lacrar em cima do Maduro, mas tu não teve a coragem de fazer um único vídeo defendendo o Bolsonaro diante da perseguição política escancarada que ele sofreu e continua sofrendo. Tu não fez vídeo em apoio a Eduardo, que tá exilado nos Estados Unidos. Tu não fez vídeo de apoio ao Flávio. Um silêncio absoluto, um velório político quando o assunto é Bolsonaro e sua família. É porque Tarcísio gosta de trabalhar nos bastidores, mas pra lacrar em cima do Maduro é em público, né? Aí agora, tu quer posar de tigrão com o Maduro, depois que o jogo já está ganho, depois da prisão, quando não há mais custo nenhum. Coragem seletiva não é coragem, é cálculo. O mesmo Tarcísio que fez lobby para boicotar as ações dos Estados Unidos aqui dentro, agora posa de linha dura internacional, fica difícil pô, te levar a sério. Tarcísio fez lobby contra a tarifa, contra a Magnitsky, contra tudo. Com o apoio do Roberto Campos Neto, Cleva Carone, aí teve aquele... Como é o nome do governador que veio aqui, que o... Brian... Esqueci o nome do cara agora, que Tarcísio veio lá. Quem ainda cai nessa lábia, me desculpe, mas pra mim já deu. Isso não é neutralidade, é jogo duplo. É o velho rato saindo pelas bordas, tentando agradar todo mundo sem se comprometer com ninguém. Ou você muda de postura e passa a apoiar o bolsonarismo de forma clara e leal, ou assuma logo o caminho que já parece ter escolhido e vá procurar espaço no BTG na Faria Lima. Chega de ambiguidade disfarçada de prudência. E pra trazer números sobre isso, a turma do Lauro Jardim manda, ó. Apesar de prometer apoio, Tarcísio ignora Flávio nas redes sociais. Tarcísio fez mais de 30 posts no Twitter desde que Flávio se lançou candidato. Nenhuma publicação cita o Flávio. Nenhuma. Mas não pode reclamar do Cadeirudo, não. Aliado. Ah, que aliado desgraçado é esse, viu? E eu também outra nota, mas tá aqui embaixo, né?
Os consensos em rodas de conversa de ricaços no Réveillon sobre as eleições de 26. 2 consensos emergiram de rodas de conversas em festa de Réveillon para ricaços em São Paulo, Angra dos Reis e Trancoso. Flávio não tem cacife para vencer Lula nas eleições deste ano e o petista não seria reeleito se Tarcísio fosse o candidato do bolsonarismo. Apesar do desânimo do governador diante da decisão de Bolsonaro de lançar o filho como presidenciável, a articulação de aliados para convencê-la a concorrer ao Planalto, né, segue a todo vapor. Nossos aliados. Tinha mais umas coisinhas pra comentar aqui, mas ia demorar muito tempo e o vídeo ia atrasar demais hoje. Eu acho que o vídeo vai atrasar uns minutinhos. E é isso, gente. Situação. Eu acho que tem que comemorar muita coisa, mas você vê, né? Como tudo é muito mais complexo do que parece. Como derrubar. Isso aqui, gente, também serve de lição, sabe? Por doidinho da praça. E até para as pessoas que cobraram Bolsonaro injustamente durante anos e acharam que aí Bolsonaro vai chegar e vai resolver o Brasil só porque ele é presidente da República. Essas instituições que tem em qualquer país, sabe, que mandam e desmandam, e que são peça-chave na burocracia estatal, o processo de você dominar e desdominar, né, e reocupar com o seu lado, cara, isso é um processo hercúleo, trabalhoso, que requer organização, requer plano, requer tempo, sabe? Tirar uma única pessoa não resolve. Olha quanto tempo a direita ficava sempre naquela porta, né? Precisamos fazer o impeachment de Dom Pedro III. Ok, mas qual é o plano depois disso? É só fazer isso? Vocês acham mesmo que tirou um, tá tudo resolvido? Eu duvido que tenha uma pessoa tão ruim quanto o Pedro III. Pra mim, ele é a pior pessoa que já passou na história do Brasil. Não tem como piorar. Não tem como achar alguém pior do que ele. Mas não, só isso não resolve. E a gente tem que começar a sempre pensar de uma forma mais ampla, né, cara? Além de fazer isso, como também, né, podemos trabalhar para melhorar mais coisas, né? Atuar em mais setores. E por muitos anos mesmo, gente. Olha, de 2020 até, sei lá, velho. Eu não tava até agora. A direita brasileira, às vezes, ela se pega apenas discutindo o judiciário brasileiro. Como se fosse o único problema que nós temos. E a gente vê dia sim, dia também, que não é só o judiciário. Cara, o país está impregnado, sabe? Pelo regime nas mais diversas alas. O PT já botou um pedaço dos seus tentáculos basicamente em tudo. Imagina aí, esses outros setores que estão aí aprontando há muitos, mais de século já, né? Pois bem, eu vou ficar por aqui, se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode ser membro do canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro. Nós vamos registrar tudo isso aí pra posteridade, porque tem gente aí que não lembra o que aconteceu na semana passada. Eu vejo vocês amanhã, fiquem com aquele grande beijo e abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!